Olá, telespectadores da TV MON. Sejam todos bem-vindos para o programa Dialogando com Daisy. Hoje estamos aqui na bancada a professora Vanessa Andrade Wolff. Me corrija se eu estou errada. A coordenadora. Sim, coordenadora do Fundamental 1 do Colégio Sinodal Progresso, do primeiro ao quinto ano. Seja bem-vinda. E também a professora Daiane Almeida. Isso. Professora do segundo ano do ensino fundamental. Sim. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. É um prazer receber vocês aqui. Outubro é dia dos professores, né? De mesopedagógico, né? Sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouco sobre professores e também sobre como é que foi nessa pandemia o desenvolvimento dos colégios, sobre o ensino, essas coisas, ok? Certo. Vamos falar um pouco quais foram as principais mudanças no ensino devido à pandemia. O que vocês sentiram um pouco no colégio sobre isso? 19 de março, né? Uma data que vai ficar marcada, acho que em nossas vidas. Então a gente saiu da escola, foi para casa, esperando que fossem 15 dias, e esses 15 dias foram um pouco mais, foram longos. A gente ficou até setembro, né, fora da escola, com muita saudade dos nossos alunos, né, Prof. Daia, tentando resgatar todos os dias, né, um pouquinho do coração deles, um pouquinho da vivência na escola. Acho que cada professor tentou fazer o seu melhor. Na verdade, a gente teve que deixar de lado o quadro, né, e o giz, e o estar presente com eles, e a gente teve que se reinventar. E todos os nossos professores se reinventaram e conseguiram conquistar a cada dia os nossos alunos com essa nova didática que foi o ensino virtual, que veio com tudo, né? Hoje, né, a era digital. Então a gente fez com que a cada término da aula eles não perdessem o brilho e a vontade de estar ali novamente no outro dia, né? Já que era tudo tão diferente para nós e para eles também. E a gente foi se adaptando, né? Acho que foi uma adaptação para todo mundo, né? E nós ali do Colégio Sinodal a gente foi se adaptando, fazendo da nossa forma, né? Com calma, um pouquinho de cada vez. A gente não colocou aula online direto para os nossos alunos pequenos, em função de acreditar que eles precisam também vivenciar as coisas, não ficar direto na frente das telinhas. Então foi uma coisa que a gente cuidou muito, a gente estudou muito para isso. E o que a gente queria era que os nossos alunos ficassem bem emocionalmente também. Então a gente teve todo esse cuidado. Porque isso também afetou o emocional da criança, né? Sim, muito. Na verdade, nesse momento, a gente trabalhou, além de trabalhar os conteúdos, a gente trabalhou muito na questão emocional de como está o nosso aluno. Isso foi o mais importante nesse momento, é que eles se sintam bem, para depois as coisas acontecerem, né, no seu momento. E na verdade foi o que aconteceu. Então a gente voltou em setembro, a gente conseguiu até janeiro, a gente trabalhou com eles até janeiro, então a gente trabalhou bastante depois do retorno. A gente trouxe bastante conteúdo, mas também a gente trouxe também toda a parte emocional do aluno nesses meses. Ficou praticamente 4 meses. De aulas? Não, de aulas... 6 meses. Foi de março até setembro. 6 meses. Foram bastante. Foram bem longos. Bastante tempo. Bastante tempo. Claro que a gente fez muitas atividades na escola para trazer o nosso aluno drive-thru, o saco do abraço, que a gente levou os sacos para eles se abraçarem com as profs. Então a gente criou esses momentos, mas claro que eles não supriram a necessidade do aluno, né? E hoje, graças a Deus, a gente já está de volta com praticamente todos os alunos presenciais ali do Fundamental 1 e da Educação Infantil. Então a gente diz que são poucos que ainda estão no online e com todo vapor, né? Quem diria, né, que os alunos de 0 a 6 anos, a 7 anos, iam ter essa fase como fazer uma faculdade à distância, né? É praticamente isso, aula remota, aula remota.
Assim, ó, qual a aula remota foi bom ou ruim para essas crianças, no ponto de vista de vocês? Na verdade, a gente não qualifica em bom ou ruim. Foi um momento que a gente precisou fazer a aula remota, procurou fazer no tempo deles, não dando muita carga horária, no tempinho deles. Acho que foi válida, toda a aula que teve no remoto foi válida, mas nada substitui a aula presencial. O olhar do professor, né, dentro da sala de aula, né, o olho no olho, isso não é insubstituível, né, o papel do professor junto com o aluno. Então eu acho que esse momento também serviu para quantas famílias, né, falaram sobre isso. Meu Deus, como o professor é importante, né? Eu não consigo ajudar o meu filho, eu não tenho didática. A gente ouviu muito isso, né? Então, como é importantíssimo. Então, não existe nenhuma ferramenta, nenhuma máquina que substitui um professor. Não. Também os colegas, a competição. A socialização, né? Acho que tem também aquela competição entre os coleguinhas. Eu faço, você não faz. Um monte de coisa assim também, né? Eu acho que é bastante importante isso, né? Muito importante para eles, a socialização, a troca com os colegas ali, das opiniões, né? Muita roda de conversa que a gente faz, isso é importante para eles, né? Eu acho assim que com os pais, eles não aprendem tanto, não dão tanto valor como... Tem um ditado que diz como é que é, em casa de ferreiro. Casa de espeto de pau. Eu acho que eles não aprendem muito, eles não dão muita importância o que os pais falam, coisa assim, mas é com os professores. Com os professores, eles respeitam bem mais, né? Não, e a questão até no presencial, às vezes a gente ensina um conteúdo, ensina alguma coisa, eles vão para casa, os pais tentam ensinar o tema e daí eles dizem, não tá certo, a minha prof não explicou assim. Não foi assim que a prof disse. Foi diferente que a prof disse, todas essas coisas, né? Isso aí. Então é bem diferente, né? Sim. Quais foram as gerações, como a gente falou, dos pais, né? Eles, na pandemia, eles pegaram junto com os filhos ou não? Souberam bastante a ensinar? Do meu ponto de vista, acredito que os nossos pais foram super parceiros, tanto da escola quanto dos seus filhos, né? A gente sempre teve os retornos, sempre fomos atendidas, né, nas solicitações. Inclusive, em um dos momentos, a gente fez uma surpresa para os nossos alunos, a gente fez uma visita surpresa e os pais, né, passaram um endereço, as crianças não sabiam de nada. E aí, quando eles viram, a prof estava na porta da casa deles com material, com um presentinho, então aquilo para eles foi valioso e eles trazem isso até hoje. Prof, lembra quando tu foi lá na minha casa, né? Então, acho que esses momentos que sensibilizam eles é o que fica, né, na memória. Então, eles foram super parceiros, assim, foi muito bom, assim, esse momento também pra gente ter essa parceria, se unir mais família e escola. A gente teve muito mais. E eu vejo que todo mundo fez o que pôde, né? Todo mundo, tanto escola, quanto professores, quanto família, todo mundo pegou junto e vamos lá, é a hora de fazer, vamos fazer. Às vezes a família ia até a escola, a gente atendia, conversava, acalmava, aí passava, mudava a didática, fazia diferente, aumentava um pouquinho de aula, via que estava cansativo. Eu percebo que foi uma união muito boa e que deu certo, porque hoje os nossos alunos dentro da escola, eles estão felizes, eles estão bem e eles querem estar na escola. Eles querem estar lá, eles não querem ver a escola fechada, assim como nós, né? Eu sempre passo nas salas, né, prof, daí digo, né, o uso da máscara é importante, porque a prof Vanessa não quer ver a escola mais fechada, porque a escola fechada é um lugar muito triste. É isso que é o importante, né? Eu acho assim que o importante é a família junto com a escola, né? Isso. Porque se a família não pega junto com a escola fazer os temas, ajudar a fazer as coisas, não adianta, né? A família sempre tem que estar presente, né? A gente sempre fala que é uma engrenagem, né? É a escola e a família. Então, a gente precisa andar juntos para a gente poder ajudar o nosso aluno
para que ele alcance seus objetivos, então precisa ter essa parceria. E a gente tem muito essa parceria, a gente é muito feliz por isso. É isso que é o importante, né? Sim. E assim, graças a Deus ali no colégio não teve nem uma professora, coisas assim, com pandemia, foi um colégio muito bem cuidado, tiveram todas as regras, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Isso é uma coisa muito boa, o colégio está de parabéns. Obrigada. Por tem uma equipe muito boa de pessoas, né, que cuidam, isso é muito importante, né? Sim. É bem... E assim, o colégio tem todas as regras, né? E sempre. Isso é a coordenação, né? É difícil, né? Coordenar, né? Sim, é difícil, não é fácil, mas é bem gostoso. Me conta assim. A gente tem uma equipe de profs que são maravilhosas ali. No meu caso, né, do Fundamental 1, também creio que as outras coordenações também, mas eu vou falar um pouquinho do Fundamental 1, que é o que eu vivencio. Eu sempre... eu penso que a gente é um time, né? Eu sempre digo, a gente é um time. E nós não temos no segmento uma pessoa que brilha mais ou uma pessoa que brilha menos. Então todos são parceiros, todos se ajudam. Se um errar, todos erram. Se um acertar, todos acertam. Então a gente sempre procura pensar assim ali na questão de equipe e de time. Então a gente sempre brinca com isso. É um time, vamos lá. E eu sempre digo, eu tenho certeza que se eu precisar pintar aquela parede, eu vou chamar minhas prof e elas vão me ajudar. Mas eu vou estar lá junto pintando com elas. Então é uma união muito gostosa que a gente tem ali no segmento. Eu espero que continue assim, né, Prof. Daia? Do primeiro ano, né? Do primeiro ao quinto. Ao quinto. Sim. Tem quantos alunos do primeiro ao quinto ano? 267 nós temos hoje. 267 alunos. Sim, nós temos 3 primeiros, 3 segundos, 2 terceiros, 2 quartos e 2 quintos. Bastante. Segmento que aumentou muito o número de alunos. Bastante. Que bom. Muito Isso bom. É bem... E você comanda todos esses... Comanda sou a coordenadora das profs. Né? Mas sou professora de coração, né? Eu amo a minha profissão, eu sempre deixo bem claro isso, que eu estou na coordenação, mas eu sou professora, né? Tanto que eu sou prof na Uninter também, na parte da noite, nas segundas à noite eu sou prof na Uninter, porque eu busquei essa alternativa por ser apaixonada e encantada pela minha profissão, então... que bom, mas também que coisas boas, né? E o que você acha assim quando tem muita gente, muitas crianças, né? Olha a Prof. Vanessa, olha a coordenadora, eles ficam, né? Eles já ficam, lá vem a Prof. Vanessa. Quando vem no corredor, né? Quando eu tô ouvindo, eles já estão, lá vem a Prof. Vanessa, mas eles são os amores. Eu não tenho, assim, nada, assim, pra dizer de qualquer um, porque eu sempre... o que eu vejo é que na nossa escola a gente trabalha muito com os alunos a questão do respeito. Sim. A gente não precisa ser amigo de todo mundo, nem gostar de todo mundo, mas a gente tem que respeitar a todos. Então é uma coisa que eu sempre trago para eles e é respeito em primeiro lugar. Mas às vezes quando eu tô chegando eu já escuto os burburinhos lá, minha Prof. Vanessa. Você tem aquele respeito, aquela... respeito muito grande. Isso é muito... O que é bom ali também tem horários de turmas para não dar aquele burburinho, entrada e saída, né? Sim, a gente sempre pede para os pais respeitarem o horário de entrada, né? Então é escalonado, tanto as entradas quanto as saídas. E eu creio que isso vai permanecer por um tempo, acho que vai passar esse ano ainda de pandemia e a gente vai continuar com esse trabalho porque é muito importante, até a questão do trânsito, se a gente pensar hoje a questão do trânsito, o quanto viabilizou a questão do trânsito,
Mas eu acho que isso é importante, É não importante. tanto por causa da pandemia, mas por causa Organização. A organização das do famílias, trânsito, do das trânsito famílias. também, né? Isso. Eu acho que isso é importante, por causa que antes da pandemia Era uma um loucura. trânsito muito intenso. Sim, intenso. Um fluxo muito grande. E agora eu acho que melhorou Nossa, muito. Melhorou bastante, sim. Muito. Antes tinha bastante reclamações Sim. da sociedade, do pessoal ali que tinha bastante trânsito, um monte de As coisa. pessoas não respeitavam e agora, nossa. Agora eu acho que melhorou bastante. Muito. Foi uma ideia muito boa isso, né? Porque aí não tem muita gente lá na frente, cada um Não. pega o seu filho, vai. É, por isso que a gente diz, né, que há situações ruins que vêm para nos ajudar, né? Sim, Então sim. a gente sempre tira coisas positivas de situações negativas, né? Sim, Então, por sim. exemplo, essa questão que a gente teve que reorganizar dos horários das crianças. Então, como isso foi positivo para eles, para as famílias, a questão do horário, todos conseguiram se reorganizar no seu trabalho, o horário de buscar meu filho. Então, foram pontos positivos que veio a ajudar muito, né? Que foi Sim, essa reestruturação. Uhum. A pandemia trouxe bastante coisas ruins, né? Mas também trouxe bastante coisas Muita boas. coisa boa, muitos ensinamentos. Como a gente assim viu como, e a gente já via como os professores são importantes. Tá. E agora a gente Viu mais ainda. o quanto muito, eles são quanto. importantes, Como né? eu venho de uma família que tem bastante professores, tios, primos, sabe, bastante, e num berço de bastante professores. Foi assim, eu já via que família, professores são importantes, e como a primeira professora a gente nunca esquece, né? Jamais. Jamais a gente se lembra até hoje, né? Aí, como o meu filho, né, o Yuri, né, vai no colégio, né? Sim. Mãe, tem um guri do 3º ano lá que sempre dá presente pra Prof. Dai. Olha só. Vem Viu? trazer. Eu acho que isso são marquinhas que a gente deixa, né, Deise? Porque a gente conclui uma turma e às vezes na cabecinha deles pensa, nunca mais vou ver a prof. Na cabecinha deles é isso. E eu sempre digo, não, eu não vou ser a tua prof ano que vem, mas a gente vai estar na mesma escola, no mesmo andar, né, ali no 2º andar, vocês vão passar por aqui, vocês vão me ver. Então acho que essa sementinha que eu plantei nessa turma que eu tive o ano passado, ela só floresceu e eles estão cultivando isso, porque quando eles me encontram assim, é aquela alegria, Prof. Dai. Então, eu acho que são os frutos que a gente está colhendo do que a gente plantou aí Isso nesses é gostoso, momentos. né? Sim, fico muito feliz por esses retornos que eu tenho deles também. É muito prazeroso, É, né? demais. Vamos agora falar sobre um pouco de professor, o que é ser professor, agora que a gente está, né, em outubro, que é muito importante. Vocês são muito importantes, sempre eu dizia, né, que professor é muito importante. E agora, né, com essa pandemia, eu acho que muita gente se conscientizou, né, que eu agradeço muito vocês por ser professoras. E eu acho, assim, ó, que professores deveriam ganhar como um presidente, né, ser muito um salário alto, porque graças a vocês que os presidentes, governador, tudo estão lá e sabem ler e escrever, né? Mas tem muita gente que ainda não caiu a ficha, como se diz, né? Se conscientizou com isso, né? Porque se não tinha os professores, eu não estava aqui lendo, falando, né? Que graças a vocês que a gente sabe ler, escrever, que as pessoas mais altas níveis, né, sabem fazer uma faculdade, sabem tudo isso, né? Agora eu peço assim, ó, Prof. Dai, fala um pouco o que mais você gosta na sua profissão, que te dá mais... Claro. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui representando, né, a nossa classe, as professoras da nossa escola, né? Estamos no mês dos professores, então muito feliz por esse momento. Bom, ser professor para mim, eu digo para mim que o mais importante na minha profissão é as recompensas que a gente recebe, né? Que recompensas são essas, né? Todo dia, quando a gente tem um retorno positivo dos alunos. Então, quando eles conseguem ler, escrever,
quando eles alcançam os objetivos. Eu acho que não existe recompensa maior do que isso. Então, esses retornos que a gente tem todos os dias é o que nos dá combustível para seguir, né? Para buscar outras alternativas para trabalhar com eles. E o mais importante, né, Daisy, é estar rodeada de crianças. Eu acho que não existe um ambiente melhor de trabalho do que com crianças. Né? É uma energia muito boa, né? Muito. É uma... Só quem está na sala de aula consegue né, sentir isso. Então, para mim, é muito gratificante. Eu acho que tem que ter um dom. É muita gente, como nessa pandemia, né? Eu tendo aula remota em casa, coisa assim com meu filho, eu dizia assim, não, nem que me pague 1 milhão. Eu não consigo ser professora, ter aquela paciência, sabe? De estar estudando, passando, sabe, aquelas coisas assim. É difícil. E conhecer o aluno, né? Eu não estou dentro de sala de aula na escola hoje, mas a gente conhece cada um. Com o seu jeitinho. O jeitinho, o olhar, se tá precisando ir no banheiro, se tá com dúvidas. Então, o professor, o verdadeiro professor, ele conhece cada aluno. Se tá feliz, se tá feliz, se tem alguma coisa errada em casa, às vezes a gente consegue perceber dentro da nossa, do nosso dia a dia, dentro da nossa aula, o que está acontecendo. E isso é uma coisa que não tem preço e que não tem explicação. Não tem. É porque o colégio é a segunda casa para eles. Uma segunda casa. Né? Eu sempre digo que o professor, ele estuda muito para ele estar, né? O professor, ele está sempre se reinventando, ele está sempre buscando, ele está sempre fazendo cursos, né? Está sempre se reciclando. Mas dentro da sala de aula tem alguma coisa que está aqui dentro do nosso sangue. Eu sempre digo, tem que ter muito amor pelo que tu faz. Quando tu chega na sala para aplicar o teu conteúdo, a primeira coisa que tu tem que colocar na frente do teu lápis, do teu livro, é o coração. Se você não colocar isso, as coisas não vão funcionar. Quando você coloca isso, você consegue ir a fundo com o teu aluno, descobrir por que aquilo não está acontecendo naquele momento, qual é o problema que nós vamos ter que resolver. Então, tá ali para ajudar ele. E o quantas pesquisas desenvolvidas estão vindo para nos dizer isso, né? Exato. Que a gente só ensina se a gente está emocionalmente envolvido, tanto para ensinar quanto para aprender. Então, isso é uma realidade, é uma verdade. E a gente está todos os dias emocionalmente envolvido. Como muito bom. Eu vi na TV, né, uma reportagem, aquelas mães, aquelas coisas que fez com aqueles filhos, ou aquelas tragédias, né? Se o colégio se eles estivessem indo num colégio, coisa assim, não teria acontecido, porque as professoras tivesse visto, né, que não estaria acontecendo alguma coisa errada em casa, né? Mas ele não estava indo no colégio, aí ninguém viu que estava acontecendo alguma coisa errada em casa. Aí, porque é o seguinte, como o colégio é importante também nisso. É muito importante. Porque aí ele ele não disse nada, porque às vezes a criança diz, eu não tô bem, prof. Tá acontecendo isso em casa. Tá isso. Ele não precisa falar com a prof. Ele fala com um coleguinha, né? Que se dá bem, né? Bem coisas assim. Como é importante, não só para aprender a ler. Não só o conteúdo, né? Não é só o conteúdo, é a socialização, né? Ele está colocando as suas ideias, seus problemas. O que a prof pode te ajudar? O que a prof Vanessa pode ajudar? Essa é a nossa forma de trabalhar, com emocional, né? Não é estar trabalhando o conteúdo, o aluno tem que aprender e pronto, né? Mas não, é como eu disse, né? A gente coloca sempre o coração antes, vamos ouvir nossos alunos, o que essa criança está precisando. Olha só que ele tem uma informação importante para nos trazer, né? Qual é o sentimento mais forte que faz todo dia de manhã você levantar e ir para o colégio? Bom, eu vou responder essa pergunta falando aquela frase que já virou um clichê, né? Que diz que trabalhe numa coisa que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Eu posso dizer que hoje eu faço o que eu amo, que é dar aula,
Prof. Vanessa é testemunha disso, E né? como, né? É verdade. Então, quando eu acordo de manhã, eu agradeço muito pela oportunidade de mais uma tarde eu vou estar lá com meus alunos, né? Porque a sala de aula ela é uma troca. Não é só o professor chegar e distribuir um conteúdo para concluir a sua pauta ali e a aula encerrou. Não, ela é uma troca. Na sala o professor aprende também muito com o aluno. Então as nossas tardes são muito gostosas, eu posso dizer assim. Então quando eu vou fazer o meu planejamento, eu sempre penso se eu fosse aluna dessa prof. Será que eu ia gostar dessa aula? E eu faço assim mesmo. É cansativo? É, mas a gente precisa se doar, é o nosso trabalho. Então, será que meu aluno vai gostar dessa aula se fosse eu, aluno da Prof. Dai? Então, sempre pensando no aluno, sempre trazendo uma coisa prazerosa para eles. Eu falando da minha turma, são alunos do 2º ano, eles são crianças. Eles precisam muito do lúdico, do brincar, isso para eles é importante na educação ainda, né? Daqui a pouco isso vai se perder, então vamos aproveitar esse momento para aprender brincando, para deixar as tardes mais alegres. Então, é isso que me motiva todos os dias a ir para a escola. É saber que no final da aula eles vão sair bem felizes e já pensando o que vai acontecer amanhã. Para eles retornar. Para eles retornar com mais entusiasmo, né? E isso é gratificante. E essa semana mais ainda, né? Porque Dia da essa criança. semana e semana que vem é Semana da Criança e eles estão assim, ó, Aham. apaixonados. Todo dia uma coisa diferente, né, Prof. Dai? Muitas atrações, muitas surpresas, tem muitas coisas que a gente planeja que eles nem sabem. E aí eu digo, amanhã tem surpresa, não pode faltar. E aí eles ficam ali aguardando. Então é importante deixar esse gostinho de quero mais. Eu acho que é isso que conquista os nossos alunos e o que faz eles ir para outras turmas depois e lembrar, olha aquela prof lá, lembra que a gente fez essa brincadeira. Eu acho que são esses momentos que tu tem que deixar registrado para eles. Isso é muito, muito... Eu me lembro que meu filho estuda ali, né? Que foi... Eu não conseguia tirar a fralda do meu filho. Foi uma professora. E a prof que tirou. que tirou. Aí, né? Isso foi muito... meu Deus do céu... Eu não conseguia. E a prof, conseguiu. É bem isso. Né, isso deixa também marcas. Importantes pra gente, né? Para as famílias, né? Isso é muito uma prof. Meu Deus, como eu quero, né? E a prof, calma, vamos com calma, vamos isso, vamos aquilo, Calma, né? Tudo tem o seu tempo, né? E aí eu disse, meu Deus, eu, mãe, não consegui. E a prof lá, né? Olha só, né? Isso como tem coisa assim que até marca na família, né? Então o colégio também é importante pra gente, pros pais, por isso que a gente tem que dar bastante valor, né? Sim. Isso tem coisas muito, muito importantes, né? Sim. É por isso que eu digo assim, ó, o colégio, pra mim, ali, o colégio sinodal, meu filho ama de paixão, eu também amo de paixão, sabe, assim, que é muito, muito, muito importante, sabe, o colégio, eu digo assim, tem coisas marcantes, né, que a gente nunca esquece, é muito... Por que você escolheu essa profissão? O que é essa profissão? Que você levou a escolher essa profissão? Bom, na verdade, assim, eu sempre digo que a gente nasce para ser professor. Esse é o meu ponto de vista. Eu sempre gosto de contar essa história e agradeço de novo a oportunidade de estar aqui e poder contar agora para outras pessoas. As minhas brincadeiras de infância era ser professora dos meus amigos que moravam perto da minha casa. Então eu pedi para o meu pai comprar um quadrinho pequeno assim, e toda a tarde tinha aula na minha casa. Então os meus vizinhos traziam ali os caderninhos, eles tinham as tarefas e aí eles faziam lá na minha casa. Eu era prof, então eu sempre gostei de ensinar, de estar auxiliando outras crianças, né? E aí estudei, eu fiz um magistério e depois fiz a minha faculdade. E sempre em sala de aula, trabalhando com crianças. Então isso é muito prazeroso, é uma profissão, como eu disse, não me arrependo de ter escolhido. É a profissão que forma todas as outras profissões, né? Como tu disse lá no início da conversa. Então, sou professora porque eu acredito também que a educação é a ferramenta
que torna as crianças, né, seres humanos melhores para a sociedade. Na sociedade de hoje, a educação é a melhor ferramenta. Então, eu acredito muito nisso. E você, Vanessa? Por que eu fui prof? O que te levou a ser? Ai, não devia ter feito essa pergunta. Não, na verdade, realmente, quando eu era menor, eu gostava de brincar de prof. Mas, quando eu estava ali naquela fase da adolescência, eu fui um pouco uma adolescente meio rebelde, assim, eu queria fazer magistério. E aí meu pai disse, vai fazer sim, eu vou pagar e tu vai fazer. Eu lembro como se fosse hoje. E eu dizia, pode pagar porque eu não vou ir dar aula. E aí eu iniciei o magistério, né, porque eu era obediente, eu só dei uma estressadinha, mas depois eu parei. E eu iniciei o magistério no Colégio São José. E ali foi uma escola que foi a escola da minha formação, né? Então, eu iniciei o magistério e ao mesmo tempo eu iniciei o encantamento pela educação. Então, a gente iniciou e logo eu comecei a fazer substituições. Faltava uma professora, ligava para Vanessa. Faltava outra professora, ligava. E eu fui me encantando e fui me apaixonando cada dia mais pela profissão. Eu não terminei de fazer, eu iniciei o meu estágio e a dona Ivete, que era a diretora do São José, ligou para a escola que eu estava fazendo o estágio e pediu para eu ir ali. Nossa, eu fiquei assim, meu Deus, eu só pensando, né? O que eu fiz de errado, será, né? Meu Deus, a diretora da escola. E eu sinto o cheiro. Eu lembro como se fosse hoje ela me convidando para trabalhar. Eu trabalhei no São José por um tempo, depois eu fui para o Sinodal. E tudo que eu sei, tudo que eu sou hoje, eu sou muito grata ao São José, porque é um lugar da minha formação. E eu aprendi muito ali, porque eu iniciei como auxiliar, eu acho que é da Prof. Daia também, é onde a gente aprende. Então eu iniciei como auxiliar ali, eu trabalhei um tempo como auxiliar. Então eu trabalhei com a Prof. Carla, que me ensinou muito. Ela era Prof. de pré, então ela fazia toda uma parte de letramento, então eu aprendi bastante com ela. Depois eu trabalhei na biblioteca, então trabalhei muito tempo com Hora do Conto também. E depois fui chamada para minha escola de coração hoje, que é o Sinodal, né? Iniciei lá como prof de maternal. Então eu fui prof dos pequenos, depois eu fui prof de pré. E depois eu fui muito tempo prof de primeiro ano, alfabetizei muito tempo. E depois fui convidada a fazer parte da coordenação. E hoje estou muito feliz na escola e sempre digo, né? Acho que o sangue, né? Sangue hoje é sinodal, amo o colégio, amo fazer parte, pertencer à escola. Os meus filhos estão lá, as minhas colegas e minhas amigas também estão lá, então é um lugar que eu gosto muito de estar. E foi lá que eu consegui ver a minha profissão de prof se efetivar, né? Então, sou muito grata pela escola e muito grata pelos professores que lá estão. Como vai ser, eu gostaria de desejar a vocês um feliz Dia dos Professores, né? Obrigada. Sim. E como eu disse, vocês são muito importantes na sociedade. Sim. E vocês são o nosso futuro, né? E meus parabéns a vocês. Muito obrigada. De bom, né? Obrigada, Deise. E vocês são muito, muito, muito importantes. Ai, que bom. E Tá é bom? verdade, né? Se não fosse vocês, quem a gente seria? É verdade. A gente não seria ninguém. Sem os nossos professores, né? Sem os nossos professores. Isso aí, professores sem os da nossos vida. Nossos professores. Eu queria desejar a todos os professores de todo o mundo, todo o Brasil, né? Um feliz Dia dos Professores, né? Isso E todo, né? E até mais. Estamos terminando, dialogando com Deise. O próximo bloco
será com o que eu vou trazer aqui, será com o pessoal da peruca aqui de Montenegro, que estão fazendo... Que legal. Arrecadando cabelos, Sim, né? que Para legal. formar perucas. E sinto-se convidadas a próxima vez também, um outro horário, para vir aqui, tá bom? Muito obrigada. Um abraço a todos Obrigada. os professores e tudo de bom, tá bom? Obrigada. Obrigada. Obrigada, Sinta-se à vontade.